Bom dia a todos. Bom dia. Vamos iniciar com uma oração hoje. Oremos. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui, porque a tua igreja abriu mais uma vez. Peço que possa estar abençoando, possa estar protegendo aqueles que estão vindo. Que possa estar conosco, Senhor. Seja com a palavra que hoje vai ser pregada, com os hinos que vai ser cantado, tudo pode ser para a sua honra e para a sua glória, Senhor. É em nome de Cristo que eu peço e agradeço. Amém. Amém. Então, do cantor cristão, no Voz de Melodia, no 321. Três, dois, um. Seu caminho é perfeito. E ainda o número 322. 322. Quem conhece esse hino? Poucos. Vamos conhecer, vamos aprender então. 322, Como calma o rio. Sempre vem do céu.
E antes do último hino, vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de 2 Crônicas. Segunda Crônicas, vou estar lendo o versículo 3 e o versículo 12. Segunda Crônicas 20, versículo 3 e versículo 12. Segunda Crônicas 20, versículo 3, diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o lugar. Versículo 12: Ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, nossos olhos estão postos em Ti. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar em Ti, porque podemos colocar os olhos no Senhor e confiar, como diz a Tua palavra, Senhor. Seja logo mais com a mensagem, com a classe, que possamos ser entendido mais uma porção, Senhor, da Sua palavra. É em nome de Cristo que eu oro. Amém. E antes de passarmos para as classes, número 326 do Voz de Melodia. 326. Regozija em Deus. Sou
Vamos então dividir as classes e vamos também aqui então ficar com o pastor Micael. Bom dia, irmãos. Secou a igreja, sumiu. Ficamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comigo? Perfeito. Oi? O número perfeito. O número da perfeição. Nós estamos estudando essa revista Conflitos da Vida. E domingo passado nós começamos a lição 4, que fala sobre como superar a ansiedade e o medo. Na verdade, eu estou na dúvida se eu falo. Acho que eu vou contar as boas novas agora. Eu tenho uma notícia muito boa. Tem aqueles que saíram e ficaram no ouvido, né? Pode de novo, depois acabaram querendo saber. Ou eu deixo vocês na curiosidade. Agora que já falou. Tá, eu vou fazer o seguinte, tá? De noite eu vou reger, daí de noite eu conto então, tá? Tem a ver com a minha ida para Pucarana. Então os irmãos já devem saber. Oi? Tem que aguentar o dia inteiro. Pois é, mas nem consegui fazer mais nada durante o dia, né? Vai praticar aquilo que a lição diz. Foi tudo friamente calculado. Então tá, como superar a ansiedade e o medo? Domingo passado a gente parou bem naquele segundo parágrafo, que ele fala: qual de nós não se sente ansioso ou com medo diante de uma enfermidade, do desemprego, de uma crise familiar, da violência que nos cerca, dos desafios que temos que assumir, ou mesmo diante das lutas pelas quais a nossa igreja passa? A ansiedade, o medo, ela é presente na nossa vida. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso. E vamos tentar, tendo como base o livro de Efésios, capítulo 4, Filipenses, não Efésios, Filipenses, capítulo 4, a gente vai ter como base para poder responder um pouquinho dessas perguntas que o autor aqui da revista nos coloca. Então, identificando o problema da causa, qual é o problema da ansiedade? Também como resolver essa ansiedade, né? Considerando a ajuda de um irmão em Cristo. Alegrar-se no Senhor, confiar em Deus em oração. Então a gente vai tentar, responder como que a gente consegue superar essa coisa, esse sentimento que faz parte da nossa vida, querendo ou não. Mas antes disso, vamos mais uma vez orar. Senhor nosso Deus, nós chegamos em Tua presença, louvando ao Senhor por quem Tu és, te engrandecendo, porque sabemos que o Senhor é o Deus Criador, o Senhor é o Deus que nos propiciou a salvação em Cristo, por meio da fé, e nós te louvamos porque o Senhor nos deu a possibilidade de nos reunirmos, adorarmos o Teu santo nome, rendermos louvor ao Senhor e aprendermos sobre o Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos deu o Espírito Santo para habitar em nós e assim podermos não só aprender sobre a Bíblia, sobre o Senhor, sobre nós mesmos, mas também nos ajudar a superar muitos dos sentimentos, muitas das aflições que muitas vezes passamos. Eu peço, Senhor, que você esteja com cada um de nós, nos ajuda a realmente sermos ensinados pelo Espírito hoje e que de fato saiamos daqui mais parecidos com Cristo. E essas coisas eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O terceiro parágrafo fala o seguinte: o terapeuta cristão Gary Collins faz uma distinção entre a ansiedade normal, que é uma reação natural diante dos perigos e ameaças, que é controlada ou diminuída quando as circunstâncias exteriores se modificam, e a ansiedade aguda ou neurótica, que desenvolve sentimentos exagerados de desespero e medo, mesmo quando o perigo é
inexistente. Então é interessante que quando a gente pensa sobre ansiedade ou sobre o medo em si, nós temos essas duas formas de encarar. Uma que ele coloca assim como a ansiedade normal. Por exemplo, digamos que a gente está aqui dentro, de repente alguém fecha ali as portas e fala, tem um grupo de terroristas ali fora que odeiam cristãos e que falaram que assim que vocês saírem, eles vão matar vocês. Eles estão ali fora, a gente está aqui dentro, eles não vão entrar. A gente vai ter um sentimento de ansiedade imenso, mas é um sentimento normal. Seria estranho alguém nessa situação ficar aqui dentro tranquilo, falando, tá bom, eu fico aqui dentro. Então a ansiedade, nesse sentido, que eu colocaria talvez até como, talvez eu não usasse essa palavra ansiedade, eu falaria do medo racional, né? Mas nesse sentido, faz sentido, né? Nesse sentido faz sentido. Quando nós temos um perigo real e nós percebemos esse perigo, é normal nós sentirmos a ansiedade. Só que esse tipo de ansiedade, ele precisa terminar assim que o perigo real termina. Digamos que a gente está aqui e daí de repente chega ali na frente a SWAT, chega o esquadrão Forças Especiais, Forças Táticas Especiais, e prende todos eles lá fora, não fica um. Faz sentido mesmo assim a gente ficar aqui dentro, eu não vou sair, porque não, vai acontecer alguma coisa. Aí já passa a ser a ansiedade que ele fala ali, qual a palavra que ele usa, neurótica, ansiedade aguda. E esse tipo de ansiedade aguda é extremamente prejudicial. Ela afeta o nosso espírito. Nós deixamos muitas vezes essa ansiedade nos afastar de Deus, nos afastar dos irmãos, nos afastar de todos. Ela afeta o nosso emocional, porque se você já passou algum tempo ansioso, você percebe que o seu emocional começa a ficar muito abalado. E muitas vezes é esse tipo de ansiedade, por muito tempo, que causa aquela síndrome do pânico, lembra? Que a pessoa acha que se alguém respirar mais forte do lado dela, vai acontecer uma coisa ruim. Então, esse tipo de ansiedade afeta o emocional e, obviamente, afeta até a parte física. Uma pessoa que é extremamente ansiosa costuma também até contrair diversas outras doenças por conta da mente, E aí entram até aquelas doenças psicossomáticas, que chamam, Que é o quê? A mente fala, você está doente de alguma coisa. E os médicos vão investigar, não tem aquilo. Os sintomas estão todos lá, mas a doença em si não está lá. Ou seja, é uma doença que a mente criou. Então até o corpo é afetado. Ele continua ali. Para ambas, Deus providenciou recursos para nos ajudar nestes momentos. No texto de Filipenses, não é Efésios, Filipenses 4, a partir do versículo 2, notamos que a igreja, ou alguns de seus membros, estavam em crise de relacionamento. Então, se você lembra lá de Filipenses 2, fala sobre a Evódia e Síntique, E a igreja ali estava turbulenta, estava passando por um momento complicado. Tanto que essa briga, atrito entre as duas, chegou até os ouvidos de Paulo, que nem estava ali perto. Tal desavença estava entristecendo demais os irmãos. Paulo então pediu a um obreiro amigo que provesse a reconciliação. Vamos lá para Filipenses capítulo 4, não sei se você já está lá.
Filipenses capítulo 4. Então no versículo 2, ele fala: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. No versículo 3, a ti, fiel companheiro de jugo, né, um obreiro, amigo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então ele fala ali: tal desavença que estava entristecendo demais os irmãos. Paulo então pediu a um obreiro amigo que provesse a reconciliação, e a igreja, que resolvida a questão, voltasse a se alegrar no Senhor. Versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então no versículo 6 e 7, Paulo tenta mostrar alguns passos para que esse atrito fosse resolvido. E aqui no livro, se você virar a página, você vai perceber ali as quatro formas de nós resolvermos esse problema de ansiedade, tendo como base o versículo 6 e 7 de Filipenses 4. Primeira forma, então, ele fala: identifique a causa do problema. Talvez a dor dos irmãos e a sua ansiedade estivessem como origem a briga das duas irmãs. E Paulo foi direto ao ponto de tensão. Ou seja, descobrir a causa da ansiedade dá início à solução do problema. E a gente vai parar aí por um tempo sobre descobrir a causa. Eu tenho percebido, já por várias vezes, praticamente qualquer pessoa que fala assim: eu preciso de aconselhamento para a área tal. Eu tenho descoberto que, na verdade, essa, entre aspas, causa é só uma consequência. Que a causa está um pouco mais profunda. Geralmente, é bem mais profundo. Por exemplo, aqui o pessoal pode, a igreja ali dos Filipenses pode ter falado para Paulo: a irmã Evódia, no culto, falou grosso com a irmã Sintique. Paulo poderia ter falado: então vamos falar sobre a forma de falar com o outro irmão. Mas isso é só uma consequência. A questão é por que isso aconteceu, né? Isso não só no problema de ansiedade, mas em qualquer problema. Eu falo, inclusive, pecados que nós temos. Nós precisamos fazer a seguinte pergunta: por que eu cometi isso? Muitas vezes a gente está lutando para resolver a consequência, mas a consequência continua acontecendo, porque a causa ainda não foi tratada. É como se você tivesse com um problema e você estivesse tomando, sentindo febre, né? E você estivesse tomando remédio para passar aquela febre. Todo dia você sente febre, todo dia você toma remédio para passar aquela febre, um antitérmico. Isso vai resolver? Vocês estão comigo? Vocês estão aí? Esse não vai resolver. Por quê? A febre nada mais é do que um alerta do nosso corpo dizendo: tem alguma coisa errada, provavelmente uma infecção. Então, se você resolve o problema da febre, se você só pensa na febre, no próximo dia vai acontecer de novo, e no outro vai acontecer de novo, e pode ocasionar algo muito maior, né? Imagina uma infecção no seu corpo, talvez se espalhando porque você não dá atenção. É a mesma questão quanto ao pecado. Ou ele fala sobre ansiedade, mas a gente pode atribuir isso a qualquer um. Se a gente ficar tratando só das consequências, sem tratar do porquê aquilo está acontecendo, aquilo pode acontecer muito mais vezes e pode aumentar, se alastrando por toda a nossa vida. A ansiedade é um mal muito perigoso. Ele fala ali: através da observação
da reflexão, da autoanálise, da leitura da Bíblia, aconselhamento, podemos descobrir o que de fato nos preocupa. Às vezes não é fácil esse exercício, mas pode nos fazer muito bem se feito adequadamente. Você tem problema com ansiedade? Essa é uma boa oportunidade para nós tentarmos resolver esse problema. Lembra que se você tem esse problema, não é um dia que vai ser resolvido, né? A ansiedade, por ser algo emocional e muitas vezes que a gente já tem por anos, é alguma coisa que precisa ser trabalhada continuamente e vai levar algum tempo antes da gente conseguir ver algum resultado. Porém, a Bíblia nos mostra como nós podemos fazer. Quando nós encontramos pessoas que têm um problema sério com ansiedade, a gente analisando mais a fundo, a gente vai perceber que às vezes essa ansiedade ela começou por um determinado fato que não foi bem resolvido. Deixa eu tentar explicar. Eu conheço uma determinada pessoa que é bem ansiosa, mas que quando a gente quando eu sentei para analisar, tentar chegar, por que tanta ansiedade assim, né? Percebi que tinha muito a ver com a criação, com a infância, que teve uma infância assim, que o perigo sempre rondava, né? Então isso criou um sentimento de qualquer coisa pode dar problema, qualquer coisa pode ser perigosa. Daí com isso sim a gente consegue trabalhar em cima do porquê aquilo, né? Às vezes a sua ansiedade é por uma coisa que vai acontecer, quer dizer, a ansiedade sempre é por algo que ainda vai acontecer, né? Mas que, se você pensar bem, pensar com cuidado, não faz sentido nenhum ter aquela ansiedade. Por exemplo, eu converso bastante com a Débora sobre isso. Por exemplo, eu estou no processo de ida para o campo em Apucarana, né, trabalhar lá. Se eu penso, eu tenho que ir para Apucarana, eu tenho que arrumar, primeiro tenho que conseguir alugar casa, tenho que arrumar as coisas dentro da casa, tenho trabalho para fazer com os irmãos, tem tal questão que está sendo levantada, eu preciso conseguir tantas pessoas para Cristo, eu preciso pensar na construção da igreja. Se eu pensar em tudo isso junto, vai ser um monstro gigantesco na minha frente. Aí a ansiedade não tem como não aparecer. Então eu sempre comento com a Débora, vamos pensar no próximo passo, né? É o próximo passo que importa. Os outros lá, que a gente vai fazer daqui a um ano, deixa para daqui a um ano a gente resolver, né? Algumas coisas a gente tem que ver um pouco antes, mas não precisa ver tudo junto, né? Então, o exercício de a gente conseguir chegar até o porquê, né, identificar a causa do problema, às vezes, é algo que, como ele fala ali, não é fácil. É algo que às vezes a gente vai precisar gastar um bom tempo, mas é extremamente importante nós identificarmos a causa do problema. A causa do problema. Por que eu estou ansioso? Algum comentário está aqui? Não? Ele fala lá no próximo parágrafo. Você sabe bem as causas da sua ansiedade quando a sente? Você realmente sabe? Davi, certa vez, pediu que Deus vasculhasse o seu coração e fizesse aflorar os males que ali estavam. Então, lá em Salmo 139, Salmo capítulo 139, versículos 23 e 24. Lá no comecinho, se você olhar antes do primeiro versículo, está escrito assim, Salmo de Davi.
Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então ele está falando: Senhor, olha o meu coração, olha o meu pensamento e me guia. Vê se eu estou por algum caminho errado, algum caminho mau. Segura na minha mão e me coloca no caminho certo, no caminho eterno. Como eu falei bem no começo desse ponto, geralmente a causa ela está mais no profundo do que a gente pensa. Se você perguntar para uma pessoa que está passando por um processo de ansiedade, um processo bem grande, e você pergunta para ela: por que você está ansioso? Geralmente aquela primeira resposta dela vai ser o mais superficial possível. Daí, se você vai conversando, ela vai cada vez se aprofundando mais, até que um ponto você fala: ok, isso daí parece fazer sentido, então vamos trabalhar nisso daí. Ele fala: a segunda forma, ou segundo passo para nós superarmos a ansiedade, é considerar a ajuda de um irmão em Cristo. Depois de descobrirmos a causa de nossa ansiedade, devemos atacá-la. E o apóstolo Paulo não teve dúvida, repreendeu as irmãs e admoestou a pensarem concordemente no Senhor. Ou seja, Paulo ali, ele estava servindo como alguém que intermedia, né? Então, ele percebeu a causa e ele falou: pensem de igual forma no Senhor. Deixa eu tentar tornar isso mais real para nós. O que chegou na mente, nos ouvidos de Paulo, a Bíblia não fala. Mas com certeza os irmãos falaram para ele algumas coisas que elas estavam fazendo. Talvez algumas atitudes que elas estavam tendo uma com a outra. É aquele negócio que a gente ouviu já, acho que numas mensagens para trás, de uma estava vindo na rua, a outra viu e atravessou a rua. Aí o irmão estava olhando lá e falou: ih, que é isso aí que está dando problema? Ó Paulo, não ligou não, né, que não tinha ligação, mas mandou escrito: ó Paulo, a Evode estava vindo lá e assim que ela atravessou a rua. Provavelmente ele ouviu as ações delas. Mas como eu falei antes, Paulo não escreveu as ações, ele escreveu: pensem concordemente no Senhor. Por quê? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a irmã não falando com outra? O que isso tem a ver? Quando eu fui pedir a Débora em namoro, ela fez eu conversar lá com o pastor Guto, porque era muito amiga, até hoje eles são muito amigos. Eles são quase como os pais, segundos, terceiros, sei lá, pais dela. Eles são muito amigos. Ela falou: conversa com ele lá. E tá bom, eu vou conversar com ele. Morrendo de medo, né? Tremendo um monte. Cheguei lá, eu achei muito interessante uma coisa que ele falou, e ficou gravado na minha mente, que ele falou o seguinte: se os dois estão indo para o que Deus quer, os dois vão ir para a mesma direção e cada vez se aproximando mais. A única forma de dar errado é se um está indo para onde Deus quer e o outro está indo para onde ele mesmo quer, ou se os dois estão indo para onde eles mesmos quiserem. É como se fosse: eu quero chegar em determinado local, e o irmão Leal também quer chegar lá na frente. O irmão Leal está ali fora e eu estou desse lado aqui. Dependendo de onde a gente está, se a gente vai chegar no mesmo local, cada vez mais a gente vai se aproximar, né? Cada vez mais a gente está rumando para a mesma direção, para o mesmo norte. Agora pensa no que Paulo falou: pensem concordemente no Senhor. Ele está falando: Evode, Sintique, eu não sei o que vocês estão fazendo, não sei o que aconteceu, mas a Bíblia é a mesma para vocês duas. O que Deus ordenou é o mesmo para vocês duas. Vocês duas precisam chegar ao centro da vontade de Deus. Vocês duas precisam ir para a vontade de Deus, seguindo a vontade de Deus. Então caminhem juntas. Vocês, independente de onde vocês estão,
comecem a seguir a vontade de Deus, o que Deus ordenou. E dessa forma, vocês vão começar a ter a mesma mente, vão começar a pensar concordemente. Percebe que então ele foi na causa. Ele não foi, vamos resolver as situações, não, ele foi, uma está pensando em si mesma e a outra, ou está pensando em si mesma, ou está pensando na causa de Cristo. Não, vão as duas pensando na causa de Cristo, e aí vocês vão pensar concordemente. Essa era a raiz do problema, essa era a causa, esse era o primeiro porquê, né? Era o ponto mais profundo. Então qual era o real problema das duas? Elas não estavam obedecendo às ordenanças de Deus, elas não estavam pensando no que Deus queria. Esse foi o real problema. Daí, obviamente, isso foi causando várias consequências, né? Cadê? Assim, para ajudar na resolução do conflito, pediu a ajuda de um obreiro. Muitas vezes nós, por nós mesmos, não conseguimos chegar nesse porquê inicial. Então nós precisamos pedir ajuda de outras pessoas. Nesse caso aqui, eu nem sei se foram elas que pediram, provavelmente não. Mas Paulo falou, fiel companheiro de jugo, ajuda as duas lá. Ajuda as duas a entenderem. Ajuda as duas a entenderem o que elas precisam resolver. Nós precisamos de pessoas de fora, muitas vezes, de irmãos em Cristo. E irmãos que já estão nesse caminho, indo para o centro da vontade de Deus, né? Os irmãos que já estão nesse rumo, para poder o irmão olhar para trás e falar, me segue, vem, vou te ajudar a você também voltar para esse rumo. Por isso precisa ser um irmão em Cristo. Por isso não faz sentido a gente querer receber conselhos de pessoas que não servem a Cristo. Essas pessoas que não servem a Cristo estão lá longe. O que elas vão aconselhar? A você ir lá para longe, fugindo do norte, fugindo da causa de Cristo. Por isso que quando nós nos aconselhamos, nós precisamos ter em mente em pedir conselhos para pessoas sábias, para pessoas que creem em Cristo, para pessoas que estão de fato dispostos a olhar para Cristo e ajudar as pessoas a chegarem mais próximas de Cristo. É aí que a gente resolve nossos problemas. Lembra que o nosso alvo é ser semelhante a Cristo. Se, digamos, eu fosse o mais semelhante possível a Cristo, como aquela música fala, eu vi Cristo em ti, né? Se eu fosse o mais semelhante a Cristo, o Jonas fosse o mais semelhante a Cristo possível, o Dorival fosse o mais semelhante a Cristo possível, e todos os outros, será que a gente teria tantos conflitos? Eu garanto que não. Então por que nós temos? Porque nós estamos ainda, não somos tão semelhantes a Cristo assim, né? E nós precisamos cada vez mais buscar esse alvo. Vocês não vão falar hoje nada, não? Eu estou falando muito aqui sozinho. Algum comentário? Não? Então tá bom. Eu nem marquei que horas que eu comecei, nem marquei horas que é para eu finalizar também, eu sempre esqueço. Já que insiste Isso, obrigado. Deixa eu falar uma coisa. A igreja de Corinto, ele fala lá em 1 Coríntios sobre cristãos com dons espirituais. Todos eles, inclusive, é claro lá, porque todo cristão tem dom espiritual, mas ainda assim eles tinham muitos problemas. Mostrando que toda igreja tem problemas. Mesmo que tenhamos dons espirituais e tenhamos sido revestidos da salvação de Cristo, nós ainda teremos problemas nesta vida. Mas é evidente que essa não é a vontade de Deus, que nós vivamos em conflitos e causando problemas. E quanto, como já foi dito, mais perto de Cristo, menos problemas, menos conflitos, não é? Também tem a questão de que cada pessoa tem seu temperamento, a sua personalidade, que são diferentes, mas tudo isso tem que ser ajustado na presença do Senhor. Então,
verdade também é que a igreja de Cristo nunca foi perfeita. Desde o início teve problemas sérios. Problemas vindos de fora, ataques de inimigo, falsas doutrinas, falsos profetas, mas problemas de dentro. De tal maneira que nós vamos encontrar isso nas epístolas, também no livro de Apocalipse, quando Cristo fala às igrejas. E também dizemos o seguinte, que as cartas, as epístolas, são uma resposta dos escritores de Deus, dos apóstolos, para resolver problemas nas igrejas. Então a gente lê aquelas cartas lá já tão bonitas, mas isso mostrava que cada igreja tinha problemas e era necessário alguém chegar, um apóstolo, um outro escritor bíblico, para orientar e aconselhar e às vezes advertir os irmãos de problemas. E essas cartas para igrejas do Novo Testamento são cartas para nós, porque também nós temos os mesmos problemas e outros mais. Exatamente, problema a gente vai sempre ter. Por isso que é importante a gente ver como a Bíblia nos ajuda a resolvê-los, né? E pensando no... vamos ler mais essa linha. Ele fala assim: não sabemos quem era esse companheiro de julgo do versículo 3, mas o certo é que a sua ajuda foi muito importante naquela hora. Todo crente deve ter os seus companheiros de julgo, aquelas pessoas que em momentos difíceis ajudam em oração e aconselhamento. Então, pensando no específico problema da ansiedade, o que fazer? Primeiro, como a gente falou, tentar descobrir qual é o real motivo da ansiedade. Depois, pedir ajuda. A pessoa está extremamente ansiosa, pedir ajuda para um companheiro de julgo nosso, como ele coloca aqui, né? Qual é o seu companheiro de julgo, né? Pedir para orar junto, para aconselhar. Dessa forma, quer dizer, esses primeiros 2 passos a gente já consegue ter um passo grande rumo à resolução disso. Esse apoio fraternal é de especial significado quando o problema é o tratamento do medo e da ansiedade. A Bíblia afirma que o perfeito amor lança fora o medo. Então, quando a gente está com ansiedade, muitas vezes vai ser extremamente difícil a nossa mente pensar em alguma coisa de forma racional. E, na verdade, muitas vezes a ansiedade é justo isso, né? A gente não conseguir pensar de forma racional em algo, a gente pensar só de forma emocional. Então, estou tentando lembrar aqui de alguma situação, mas se você notar, basicamente é isso. Muitas vezes eu já tive que falar para alguém, ok, não, alguém fala, eu estou com medo disso acontecer. Não, mas beleza, vamos pensar aqui. Para isso acontecer, teria que acontecer tal coisa e tal coisa, e você precisaria fazer tal coisa e tal coisa, ou seja, teria que ter um monte de detalhes. É quase que a ideia do Big Bang lá, da evolução. Tem que acontecer um monte de coisa para poder chegar nesse seu problema. Alguém já disse, eu não sei se esses dados estão certos, não parei para confirmar, mas alguém já disse que 86% dos problemas que a gente imagina, né, da nossa ansiedade, nunca acontece. Eu falei, eu não sei se esse número 86 está certo, mas eu sei que é muitas vezes. Quantas vezes a gente pensa em você, na sua vida, né? Ficou ansioso por alguma coisa e aquilo nem aconteceu. Eu muitas vezes já me peguei extremamente ansioso e de repente aconteceu justo o oposto, né? O que eu pensei, isso nem teria como acontecer, né? E para bem, né? Para melhor. Então, nós precisamos de um irmão em Cristo para nos ajudar a olhar lá, olha para frente, olha para Cristo. Além disso, olha como que você está aumentando todos esses problemas ao redor, né? E ele coloca aqui, interessante, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor
lança fora o medo. Então, quando nós temos um companheiro que vai nos tanto agir com amor para conosco, quanto nos mostrar o amor de Cristo, o nosso medo vai ser dissipado, vai ser diluído. Sim. Só aproveitando aqui sobre buscar ajuda ou até aceitar ajuda, isso é sinal de humildade. A pessoa tem um problema, está tentando resolver e não está conseguindo, deve buscar ajuda. Deve procurar alguém que possa talvez lhe dar uma orientação, um aconselhamento, apontar um outro caminho, uma solução, ou pelo menos, como diz o texto aqui, orar, né? Buscar ajuda de alguém e orar. Então nós temos que fazer isso. O profeta Daniel fez isso em Daniel capítulo 2. A ordem do rei era matar todos os sábios, e ele era um dos sábios. Mas o que ele fez? Ele pegou as informações, o problema, não sabia a solução, foi para a companhia dos seus amigos, oraram, Deus respondeu, e depois eles louvaram a Deus e revelaram a solução do problema, né, que estava acontecendo lá. Então é necessário que aprendamos que todos nós temos problemas, mas nós podemos buscar ajuda de alguém. Agora, temos que ter cuidado também de quem nós vamos pedir ajuda, não é? Porque tem pessoas que vão dizer exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Então, essa pessoa não serve para aconselhar. A ajuda que nós temos que receber tem que estar em harmonia com o que a Bíblia diz. E tem duas coisas interessantes nisso. Primeiro é que percebe que, talvez, bem possivelmente, pelo que a Bíblia apresenta, a Evódia e a Sintique, elas não foram até Paulo pedir ajuda, né? Foi Paulo que foi até elas. Paulo que falou, vocês estão precisando resolver, eu vou orientar esse irmão aqui, meu companheiro de jogo, para ajudar vocês. Então, o fato de aceitar ajuda é extremamente importante. Talvez às vezes a gente pensa, não, mas eu não quero ajuda, eu não pedi, né? E, na verdade, muitas vezes a gente não consegue perceber que a gente precisa de ajuda. E outra questão interessante é que qual é a única forma de nós conseguirmos a verdadeira esperança? Qual é a nossa única verdadeira esperança? Cristo. Ou seja, para nós conseguirmos acalmar a nossa ansiedade, a gente precisa da verdadeira esperança. A gente precisa seguir o caminho que Cristo nos deixou. Por isso não faz sentido a gente aceitar ou a ajuda de algum incrédulo, ou a ajuda de um crente que não está olhando para Cristo, não está caminhando no caminho que deveria caminhar, né? Muitas vezes poderia orientar de forma que nem um incrédulo. Na verdade eu já vi isso. Já vi um crente orientando pior do que um incrédulo, falando, não, faz assim mesmo, e totalmente a Bíblia mostrando claramente o pecado nisso. Mas nós precisamos sim pedir ajuda, mas também nós precisamos aceitar ajuda. E quem vai nos ajudar precisa ser alguém, um irmão em Cristo, sábio, né? Vamos para o próximo parágrafo, para a próxima frase ali. Especialmente, acho que é a penúltima frase, especialmente demonstrar o amor de Cristo é ajudar também aqueles que sofrem de ansiedade e medo. Pregar o Evangelho do Salvador com paciência e amor é a melhor maneira de levar outros a expulsar de sua vida a ansiedade e o medo. E aqui é interessante que ele meio que virou um pouquinho o cenário. Não você resolver o seu problema de ansiedade, mas você, como um salvo, ajudar outras pessoas com problemas de ansiedade. Ele até coloca algumas pessoas talvez não salvas. É como ajudar um não salvo com problema de ansiedade?
Apresentando Cristo. A resolução, né, é a mesma. Apresentando Cristo e mostrando o rumo que nós devemos ir para poder nós chegarmos até o centro da vontade de Deus. Dessa forma a ansiedade vai se dissipar. O senhor queria falar alguma coisa? Uma coisa falando sobre a ansiedade. Às vezes a pessoa ela acha que a coisa está ruim e, por exemplo, tem o pessimista, por exemplo, acha que está ruim. O otimista, ele acha que não está ruim, ele vai piorar mais ainda, entendeu? Então não está ruim o suficiente ainda. Então, você falou que muita coisa que acontece, que tem uma expectativa de ansiedade, não se confirma. É porque a diferença, né, que o crente tem o Espírito Santo que orienta, que ajuda, e como diz a Bíblia, os anjos pelejam por ele. Então, por isso que muita coisa que quem tem expectativa, uma coisa ruim que vai acontecer, que não se confirma, baseado nisso aí também. A pessoa tem o Espírito Santo, ele é um crente, e os anjos do Senhor pelejam por ele. Então, uma coisa ruim que estava para acontecer, que poderia acontecer, acaba não se confirmando também. Pode ser. Exatamente. É interessante o que o senhor falou, já deixa, tá? Eu estava pensando um dia desses, acho que foi quarta-feira, eu estava pensando sobre uma mensagem que eu ainda vou montar. O Espírito Santo, ele não é uma simples força, né? Ele é Deus e habita em nós. Então ele é ativo, ele faz coisas, ele nos orienta, mas ele também é poderoso para mudar situações inteiras, né? Então o senhor falou exatamente, eu concordo plenamente com isso. Sim. Então, esse capítulo aqui, uma vez que trata de ansiedade e medo, o escritor então fala que temos que apresentar o que Cristo é um remédio que vai resolver. Mas não só em relação à ansiedade, em relação à solidão, à ira, o ódio, o rancor, qualquer sentimento, qualquer desespero, a solução é Cristo. E quando nós falamos de Cristo na igreja, aos crentes, lemos a Bíblia, oramos, nós estamos envolvidos com o Evangelho e com as coisas de Deus. E isso serve de conforto e consolo para nós, dá esperança. E esse é o mesmo remédio para a pessoa sem Cristo. Não tem diferença. É um remédio que serve para qualquer pessoa. Então, quando nós pregamos o Evangelho, visitamos, evangelizamos alguém, seja em qualquer situação da vida, nós estamos oferecendo para essa pessoa um remédio eficaz para todo e qualquer problema que a pessoa tem. E na verdade, até agora, né, esses dois pontos, realmente não se resume ao problema da ansiedade. Esses dois pontos se resumem a qualquer questão da vida, né? Depois, eu acho que principalmente o último, talvez não se aplicaria tanto a alguns, mas nesses dois, sim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que meu tempo já foi, né? Ou não? A Liliane vai dar um sinal. Tá. Aí nós vamos ter mais 5 minutos. Tá, eu tinha até esquecido. 10, 40 dias e termina. Tá bom. Então, 5 minutos. Eu estava pensando aqui, às vezes a gente fala sobre uma questão que é prática, mas quando a gente está falando, às vezes a gente não consegue trazer para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, qual seria algum problema de ansiedade, alguma coisa que aconteceu que causou ansiedade nos irmãos? Ou alguma coisa que os irmãos viram alguém que estava com problema de ansiedade? Será que, vamos tentar fazer esse pequeno exercício aqui, será que nesse problema, esses dois primeiros pontos fazem sentido? Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso. Qual foi algum problema de ansiedade, ou que o irmão passou, ou que viu alguém passar? Sim. Eu mesmo posso dizer, entendeu? Que vai ser um problema de perda dramática, entendeu? E nos primeiros dias, Deus deixou realmente que acontecesse aquela sensação de perda e tal. E depois, ele, ali de alguma própria palavra dele, ele diz: meu jugo é
suave, meu fardo é suave, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então eu tenho certeza que Deus, Ele me ajuda a carregar isso aí, entendeu? Ele dividiu, permitiu que eu dividisse com ele esse peso, então ficou mais fácil de me administrar isso aí, entendeu? Eu sentia a mão de Deus agindo na minha vida nesse sentido. Ah, sim, com certeza Deus age. Pela palavra de Deus a gente é consolado. Mas deixa eu tentar pensar uma forma de explicar assim. Eu diria, se eu fosse falar, que na verdade o que aconteceu com o senhor é tristeza, né? Que claro, é uma situação, eu confesso, eu não faço ideia de como eu ficaria arrasado. A ansiedade, ela é mais no sentido de algo que ainda não aconteceu, mas que eu já estou com o meu coração já está fermentando dentro de mim algo que ainda não aconteceu. Isso é a ansiedade, né? Daí, pensando nesse sentido, qual seria uma questão de ansiedade que os irmãos já viram? Não precisa citar nomes, não. Rapaz, aqui é todo mundo, ninguém é ansioso, olha só. Quando a gente vai ter uma entrevista de emprego, fica uma preocupação. Quando chega lá e começa a conversar, não acontece nada daquilo que está em mente. As coisas parecem que fluem normalmente, ainda mais quando a pessoa confia em Deus. Quando eu fui para uma entrevista de emprego lá no último serviço, eu só tinha que confiar em Deus, porque as pessoas que estavam do meu lado, eles tinham todo o requisito da empresa, e eu não tinha nenhum. E eu consegui a vaga no mesmo dia, e eles foram mandados para casa para guardar o telefonema, talvez até hoje não chegou. Então foi totalmente ao contrário do que eu imaginava. Mas eu falei, e eu estava empregado já, ainda, né? Falei, se Deus preparou essa vaga para mim, vai ser minha, independente do que vai acontecer aqui. Só que quando chegar lá também, você tem que ter uma sabedoria para conversar, né? Saber conversar. E hoje eu posso até dar conselho para quem vai ter uma entrevista de emprego. Tem muita coisa que eu fiz que eu aconselharia as pessoas a fazer, daquele jeitinho. Por quê? A gente primeiro entregou na mão de Deus. Se é a minha vaga, Deus vai preparar, independente da pessoa que está lá do outro lado da mesa me entrevistando. Só para ficar ansioso demais e não confiar em Deus, o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando você ama a Deus, um pouco daquele medo você coloca para Deus resolver essa situação. E foi o que eu fiz, deu certo, e eu aconselho as pessoas. Se alguém for fazer devido de emprego, fala comigo aí. Isso, e ali no caso do senhor, poderia acontecer as duas ansiedades que ele falou, né? Ansiedade normal de, ok, eu preciso de um emprego, preciso do dinheiro e eu estou ansioso, né? O que vai acontecer? Mas também tem aquela ansiedade neurótica que ele fala ali, né? Sobre, eu estou extremamente ansioso, não consigo fazer mais nada no dia anterior, nem fui para a igreja porque eu estou ansioso, né? Nem consegui dormir, não consegui comer e tal. Então já é a ansiedade neurótica. E os dois pontos que a gente viu ali se aplicaria nessa ansiedade neurótica? Primeiramente ele fala sobre encontrar a causa do problema. Se aplicaria a gente pensar, não, eu estou super ansioso, por quê? Né? E depois considerar a ajuda de um irmão, talvez aconselhar, talvez até, como o senhor falou, né, de orientar, falando, se Deus quiser, você vai conseguir, senão não se preocupa, Ele vai suprir, Ele prometeu suprir e tal, viu? Isso traz esperança, né? Mas tá, vamos orar. Eu vou pedir para o tio Dorival, se o senhor puder orar para encerrar nossa aula. Eterno Deus, Pai, nós agradecemos por mais essa oportunidade que nós tivemos, agradecemos por podermos confiar no Senhor todas as nossas ansiedades, nossas dúvidas, nossas incertezas, sabendo que o Senhor está pronto a responder essas nossas ansiedades, esse nosso medo. Nos dê força para confiar mais no Senhor, depender do Senhor, entregar, que nem diz a palavra de Deus, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor cuidará de nós. O Senhor sempre cuidou, está cuidando e cuidará. Nós agradecemos por essa igreja que pregamos essa palavra, essa verdade, e
que nós possamos continuar firme naquele propósito de servir ao Senhor da maneira que a Bíblia nos instrui a servir. Agradecemos que cada um chegou e pedimos, o Senhor continua nos dando essa oportunidade, continua nos livrando dessa pandemia que cerca o mundo, e nós possamos mais uma vez confiar no Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.